Senhor Presidente, cumprimento também os representantes do SINTAP aqui na Comissão e agradecer naturalmente também a exposição que aqui fizeram em relação a esta proposta em concreto e também a perspectiva que têm em relação à administração local e ao conjunto de medidas que têm sido recentemente aprovadas por proposta por parte do Governo. Eu queria fazer um conjunto de considerações iniciais e depois colocar duas ou três perguntas. Uma primeira consideração, e que me parece que é uma questão central, é que esta proposta de lei do Governo do regime financeiro para as autarquias, ela se insere numa estratégia, na nossa perspectiva, de desvirtuamento do poder local democrático e até mesmo de um ajuste de contas com Abril, quando muitos dos princípios que estão colocados na Constituição são colocados em causa com esta mesma proposta. Nós já tivemos a extinção de freguesias, as alterações ao setor empresarial local, o regime jurídico das autarquias, a lei dos compromissos, o PAEL, e de facto todas elas vão neste mesmo sentido, de retirar capacidade de intervenção às autarquias, sejam os municípios, sejam as freguesias, mas também de empobrecer o regime democrático e também do seu afastamento junto das populações. Há aqui um aspecto que é também, sem dúvida importante, que é depois a relação e o ataque que é feito ao emprego público e, neste caso concreto, aos trabalhadores da administração local, porque eles próprios também não ficam de fora deste conjunto de medidas. Aliás, os orçamentos de Estado, não só o último, mas anteriores, têm colocado sempre medidas de redução sistemática de trabalhadores na administração local, o que tem levado, de facto, ao enfraquecimento da sua capacidade de intervenção e da sua capacidade de resposta junto aos problemas das populações. No nosso entendimento, esta lei contraria dois dos princípios que nós consideramos essenciais e quando nós há pouco dizíamos que era um ajuste de contas de Abril, é porque foi exatamente com a Revolução de Abril e com a luta da população que ficou consagrado o poder local democrático como nós o entendemos, aliás, e como ficou consagrado nessa mesma Constituição. O regime da autonomia não só financeira, mas o regime de autonomia financeira é essencial, a autonomia administrativa e a justa repartição dos recursos públicos. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao SINTAP é que como é que entendem, de facto, esta proposta de lei perante estes princípios da Constituição? Ou seja, na vossa opinião, esta proposta não coloca em causa estes mesmos princípios e tendo ainda em conta que a proposta do Governo apresenta um conjunto de mecanismos que vão muito para além daquilo que é a tutela inspectiva, aliás, um conjunto de mecanismos que, na nossa opinião, são mesmo de gerência direta na gestão das autarquias, uma tutela de mérito e a justa repartição dos recursos públicos deixa muito a dizer, porque de facto de alterações em alterações têm vindo a ser produzidas à lei das finanças locais. Esta proposta não tem esta designação, mas para simplificar vou referir desta forma, a lei das finanças locais tem sido de facto sistematicamente a redução da participação dos municípios nos impostos do Estado, como se isto não fosse um direito consagrado pela Constituição, mas como se tratasse de uma boa vontade ou de um favor qualquer que a Administração Central está a fazer às autarquias. Eu penso que estes são princípios essenciais e que esta proposta de lei, muito embora os enumere, não lhes dando a prioridade que, no nosso entendimento, deveriam ter, porque no conjunto de princípios eles aparecem já quase cá no fim, mas não é por os enumerar que eles são cumpridos, porque efetivamente aquilo que temos visto pode-se referir e dizer muitas vezes que se defende a autonomia, mas depois a prática e a ação por parte do Governo é bem diferente, aliás, e a prática e a ação não condiz, muito pelo contrário, ela contraria mesmo a enumeração destes mesmos princípios. Uma outra questão que eu gostaria de abordar era quais é que são os impactos que estimam que esta proposta de lei a concretizar-se ou a ser aprovada tal e qual ela se encontra, qual o impacto desta proposta de lei
nomeadamente na prestação de serviços públicos. Se está ou não colocada em causa essa prestação de serviços públicos, nós entendemos que está, a sua qualidade, a sua proximidade, mas se este também não pode ser um caminho a juntar a outras medidas já tomadas para que os municípios, perante a asfixia em que são colocados pelos governos, não possam aqui ser confrontados com uma única solução, a não ser a construção ou a privatização, ou seja, a entrega de serviços públicos a entidades privadas. E se com isto, de facto, não só vai perder os serviços públicos, não só coloca em causa também os postos de trabalho, como aqui bem colocaram da vossa preocupação, mas se não vai afastar também as populações, ou seja, se não vai onerar também as populações com superiores encargos para ter acesso a determinados serviços públicos. Uma última questão para terminar, gostaria de colocar. É porque esta proposta, um dos princípios que enumera é o princípio da estabilidade. Mas a questão que nós colocamos e a reflexão que fazemos é como é que o município pode fazer um planeamento plurianual? Como é que o município pode ter estabilidade na sua gestão se a proposta prevê que cada lei de orçamento de Estado pode fazer alterações àqueles que são os pressupostos que estão nelas contidos. Ou seja, os municípios nunca sabem exatamente com o que contar, porque cada orçamento de Estado pode introduzir novas regras e, obviamente, regras que não são tidas em conta e que vão colocar em causa esse mesmo planeamento plurianual ou essa perspectiva de desenvolvimento que cada um dos eleitos ou cada executivo dos municípios e das freguesias terão. Era, de certa forma, estas as questões que gostaria de colocar.